Oi, Pri, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Mulherada, Ó, Piracicaba, Rio, Nhandeara, perdi uma que já passou rápido. Rio Preto, Chapecó, uau, Pira, oi, gente, essa amém. mulherada Muito bom, linda. Senhor Jesus. Você que está entrando, vai contando para nós de onde você é, de onde você está falando. Temos várias cidades e estados aqui representados, graças Oi, ao Bia, Senhor. Renata, Magali, Rosângela, Núbia. E vocês Amém. Sim, Senhor, nos estão conduza. curiosos do que nós vamos falar hoje? Limite, né? Falemos. É, limite. Quem já tá no limite, gente? Uau, Sou a temos uma primeira irmã da de fila. Venezuela. Amém. Venezuela, louvado seja Amém. o Senhor, amada irmã. Sumaré. Amém. Uau, irmãs, muito bom. Estamos aqui numa reunião de irmãs, né? Sabe aquela É, tarde gostosa quando a gente junta lá no auditório para fazer uma reunião das mulheres? É que muito delícia. bom. As irmãs estão curiosas, Pri, para saber o que que a gente vai falar sobre limite. O que que Hum. será que a gente, onde que a gente aplica, né, essa palavra limite? O que que as irmãs querem dizer com limite? Com Que tudo, surpresa! né? Limite é uma coisa que muito real na nossa vida, dentro e fora da pandemia, dentro e fora desse isolamento, né, Alice? É, e assim, irmã, coloca aqui pra gente a sua expectativa dessa live. O que que você espera ouvir aqui enquanto a gente vai falando, a gente dá uma espiada na expectativa, assim a gente vai acertando. Pode colocar aqui então seu sentimento, qual que é a sua expectativa. A Lídia entrou, e Lídia, Na Magali, o que será? tampa. A minha também, Rô. Limite na tampa. Já tá por aqui, Rô. Na tampa. Tô me sentindo Amém. assim também. É. Então, amadas irmãs, vamos começar, né, Pri, agradecendo ao Senhor Vamos. por esse momento, que o Amém. Senhor ter nos dado esse momento de estarmos aqui juntas, né, para Uhum. louvar ao Senhor, para realmente entender qual que é o limite, se existe um limite ou não. Então, realmente que o Senhor possa nos dar um momento aqui de muito desfrute e que possamos Amém. juntas, mutuamente, nos ajudar. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui Amém. juntas. Realmente que o Senhor possa conduzir essa live na tua presença. Oh, Senhor, venha mostrar para nós qual é o limite que o Senhor quer na nossa vida. Oh, Senhor Jesus, queremos aqui também declarar nosso amor por Ti. Oh, Senhor, Sim, também a Senhor. nossa gratidão ao Senhor, às irmãs que estão Amém. aqui presentes. Realmente, Senhor, que essa palavra possa alcançar o coração de cada uma das irmãs, para nos encorajar a continuar nessa lida diária. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada ouvinte. E também nos abençoe no teu falar, por meio da Pri, por meio de mim, que realmente possamos levar a tua palavra para cada uma das irmãs que estão aqui nos acompanhando. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então, amadas irmãs, Pri, a gente vai falar um pouco sobre o limite e vários aspectos do limite na nossa vida. A Pri teve bastante comunhão com o Senhor, elaborou na palavra e vai trazer para nós um pouquinho do que é o limite na nossa vida, como mulher, como mãe. Quem aqui é mãe já vai avisando aqui, ó, eu sou mãe, eu tenho filhos, né? Eu ainda não sou, a Pri já tem dois lindos aí em casa, né, Pri? A É, moça e um menino, a Esther e o Gabriel. isso mesmo. Nós talvez poderíamos começar, Pri. Você compartilhou um pouco conosco, e eu também, né, fiz uma pesquisa prévia
com algumas mães, algumas irmãs que estão aqui à nossa volta. E temos várias mães aqui na live já mostrando que é mãe, que tem 1, 2, 3 filhos. E uma das situações que foi colocada, Pri, é em relação à cobrança da mulher perfeita. Você tem até a teoria da mulher perfeita, né, Pri? Que a gente sempre está procurando ser essa mulher perfeita. Tem gente aqui na live que é avó, né? Então, ser a avó perfeita, ser a mãe perfeita, a mulher perfeita. E existe essa cobrança que a gente mesmo se impõe, né, Pri? Conta um pouquinho pra gente. Qual foi o seu sentimento em cima dessa palavra? Primeiro, boa tarde, né, para a turma que chegou depois. E quando a gente pensou num tema que fosse real para a mulher hoje e que pudesse englobar não só para as mães, eu acho que todo ser humano tem os limites, né? Hoje, inclusive, na palavra que o irmão Pedro estava dando, ele falou sobre várias coisas. E uma coisa que eu tenho refletido muito durante esse momento de isolamento, que eu acho que fica mais destacado determinadas coisas, né? O limite, cada uma de nós tem um. E ele é muito pessoal. E ele existe dentro de um isolamento e fora. Oi, Helenice. E essa questão de que a gente acaba chegando no nosso limite, por um lado, é porque a gente coloca na nossa cabeça o ideal da mulher perfeita. E assim, eu tenho na minha cabeça o ideal da mulher perfeita. E você, Alice, provavelmente também tem. E a sua mulher perfeita não é igual à minha. E assim como cada ouvinte que está aqui, que seja que está agora aqui ou que vai escutar depois, cada uma de nós tem na nossa cabeça esse ideal de mulher. Eu seria a mulher perfeita se... e aí vem aquele checklist interminável, né? Porque se eu fosse algumas com lado estético, se eu fosse mais magra, se eu tivesse, né? A mulher não está satisfeita, 2 quilinhos a menos sempre, né? A lista, esse eu sei que tá na lista de todo mundo. 2 quilinhos a menos. Eu tenho uns 10, uns 20 quilinhos a menos, bem. Porque aqui eu sou magrinha, daqui pra baixo você nem imagina o negócio pra aumentar. Mas sempre tem um item lá, né? A gente nunca tá exatamente satisfeita com quem a gente é. Seja do ponto de vista físico, emocional ou espiritual. Por um lado, é muito bom, porque você não quer se estagnar. Mas por outro lado, quem foi que colocou essa mulher perfeita na tua cabeça? Será que é um parâmetro que te faz bem? Me faz bem? Os nossos limites, muitas vezes, vêm não porque a gente realmente chegou no nosso limite, mas ele vem principalmente do fato de nós medirmos, contarmos determinadas coisas, né? Nós temos na nossa cabeça que, se eu gritar com meu filho uma vez, eu sou uma mãe média. Se eu gritar, ok. 3 vezes, tudo bem. Mais de 3, já sou uma péssima. Nós criamos parâmetros para nós, seja na versão de mãe, de profissional. A mulher, ela tem muitas facetas, que é uma das coisas que a gente mais recebe perguntas, independente, né, de onde a gente esteja. Uma das perguntas que mais vem é como eu posso equilibrar todos os pratinhos da minha vida. Não importa. Se você é solteira, se você é casado, se você tem filhos, se você é vó, se você tem 18 anos, se você tem 80 anos, é uma pergunta que todo mundo faz, né? E os nossos limites, muitas vezes, elas estão desenhadas de acordo com o que eu desenhei para mim. Mas não necessariamente é o que Deus desenhou para mim, né? Então, esse ideal da mulher perfeita, ela... muitas e muitas vezes, ao invés de nos levar para frente, ela termina de nos esmagar. Porque não é um peso que Deus nos deu. E ele tem, sim, na cabeça dele, uma Priscila, entre aspas, que ele planejou. Uma Priscila perfeita, que é a Priscila que vai entrar na glória. É diferente da Alice, né, Pri? Oi? Que é diferente, da Alice perfeita, né? Não é que é diferente da Alice perfeita que você imagina na tua cabeça.
e que ele tem para mim também, né? Quer dizer, eu trabalho com gestão, né, Pri? Gestão da Uhum, saúde. E na gestão a gente fala, tem que criar um padrão mais igual possível é melhor. Quanto mais, uhum. né, um padrão nas ações é melhor. E a gente tem essa tendência, né, de querer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Então É eu isso tenho o mesmo. meu e na verdade não é assim. O Senhor, ele designou uma para cada função, né, Pri? Então, Amém. qual que é a minha função? Qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Qual que é Exatamente. até onde eu vou chegar? Que às vezes é diferente Uhum, da porção que o Senhor tem para você, né, Pri? Então, acho que exatamente. eu pergunto até para você, a gente precisa colocar um limite nessas cobranças que nós fazemos para nós mesmas, aonde eu tenho que ser, a perfeição que eu tenho que alcançar nas diferentes áreas da minha vida? Eu responderia depende. Depende. Adoro. Porque se é um limite que Deus revelou para você, Alice, na comunhão com Ele, debaixo da luz, de algo que você deve parar, de algo que você deve mudar, ou algo que você deve alcançar, sim, você deve colocar isso. Mas lembrando que Deus nunca dá uma tarefa sem antes te capacitar. E Amém. junto dá um caminho completo. Mas, se essa cobrança, ela vem, essa mulher perfeita, essa, sei lá, o ideal, ou esse, né? Vem de uma coisa que você colocou na tua cabeça sozinha, aí, sim, a gente deve calar essa voz. Porque muitas e muitas vezes, essa é a mesma voz que vem te acusar quando você não dá conta. Quando joga na tua cara várias e várias situações que é verdade, você não deu conta. Você é pecadora. Eu sou pecadora. Mas essas vozes que vêm na nossa cabeça e terminando nos querendo eliminar a gente dessa trajetória, dessa comunhão, sabe, de uma vida de desfrute com Deus, de uma vida que essa vida é para mim, sim. Então, nessas horas, a gente tem que dar um limite, sim, para essas vozes, um limite para esse tipo de pensamento, um limite, né? Como a gente tem escutado, as areias do mar, né? São o limite do mar, né? As ondas Amém. podem vir, assim, avassaladoras. Chegou na areia, parou, para. Então, nós temos que aprender a saber quem tem falado conosco, né? Assim, dessas vozes. E uma coisa que eu vejo muito aqui em casa é que normalmente quando eu estou no meu limite, tô cansada, sabe? São fatos. Você se cansa. Você está atarefada. E isso eu tô falando dentro e fora do isolamento. É claro, dentro do isolamento a gente tudo, né, cria Outra proporção, né? uma proporção muito diferente, uma dinâmica muito diferente. Mas, muitas vezes, quando nós estamos no nosso limite, nós tendemos a jogar esse limite nosso em cima dos outros. Por exemplo, uma mãe joga nos filhos. Um filho, e isso é uma coisa, gente, eu não tô falando pra vocês. Eu falo que toda vez que eu falo sim pra uma live ou pra um determinado tema, eu tenho até medo, porque a primeira da lista que Deus vai tratar sou eu. Essa cebola, a mês de agosto sempre é difícil para mim, no sentido de tenho muitas atividades. Eu já vivo bem no limite do mês de agosto. E esse ano, o agosto está sendo numa outra intensidade, né? Porque a gente teve que viver outras funções da vida que normalmente eu tenho um apoio e dessa vez eu não tenho, mas faz parte das experiências que Deus Até nos deu nesse professora, né, momento. Pri? Até professora Até você está professor. sendo. Menina, mas eu vou te contar que essa, de todos os itens que eu tinha na minha lista, essa eu jamais que eu tirei. Porque quando o Gabriel tinha 4 anos de idade, eu descobri que eu não tinha o dom da didática. Que eu quase matei ele e ele quase me matou, sabe? E eu falei, gente, eu vou pagar quanto for necessário para qualquer professora, mas para que eu não tenha um trauma e nem meu filho tenha um trauma. E aí eu fugi, né? E agora meu filho tem 8 anos, vai fazer 9 anos, e Deus falou, te dei alguns anos, agora você vai ter que se virar, porque você vai ter que aprender determinadas coisas, né? Acho que várias mães estão passando por isso também. Deve estar tendo muita empatia aí.
Só que quando a Mas gente quer dar o limite... Pode falar, Alice, desculpa. não, eu só ia compartilhar, acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Até a Rô tá aqui assistindo, ela falou, Aham. ela trouxe esse versículo para nós, né? Que a 1 Coríntios 10:13, que fala Uhum. que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, né? Então, o Amém. Senhor, sempre quando Ele põe uma situação na nossa vida, você está passando agora por essas novas experiências, né? De ser a professora que você sempre teve, não sentia que era ali o teu dom, o Senhor está te proporcionando em se Não é. aperfeiçoar. O Senhor, Ele nunca vai pôr algo a mais, né? Que a gente não consiga. O Senhor conhece o nosso Uhum. limite e o Senhor, Ele quer É isso mesmo. provar a sua presença para nós, o seu suporte para nós, né? Que Ele provém, né? Acho que é uma maneira da gente Amém. confiar mais nele também, né, Pri? É isso mesmo. E isso é uma das coisas que eu mais tenho desfrutado também, mas me lembrado. Porque, assim, nossos filhos também têm sentimentos e eles também têm limites pessoais. E quando é criança, os limites deles são muito diferentes dos nossos. Porque nós já somos adultos, nós reagimos, nós pensamos o modo como reagir, mas eles não têm esses determinados filtros, eles não têm determinadas maneiras de falar, de escolher uma palavra, eles são muito sinceros. Então, esses dias eu até li uma das coisas que a gente mais escuta, por exemplo, que é, meu Deus, eu chego cansada em casa para quem tá saindo ou para quem tá trabalhando online e depois no final do dia meu filho ainda pede para brincar. Mas um adulto diz o quê? Um adulto diz: nossa, Alice, eu tive um dia tão ruim. Vamos conversar um pouquinho? E um filho diz: mamãe, pode brincar comigo? Nós temos que aprender. Os nossos limites não significam que quando eu cheguei na minha cota, que eu não tenho que respirar bem fundo e falar, sim, o limite do escritório, o limite com o fulano, mas eu... E as pessoas que nós mais amamos, né? Eu acho que é o nosso maior desafio dentro de casa. E muitas vezes eu vejo aqui em casa, por exemplo, eu vejo o Gabriel, ele, às vezes ele erra uma questão e ele é muito emotivo e ele fala, eu sou um fracassado, ele quer. Eu sempre falo para ele, filho, não fale essas palavras. Controle suas emoções. Sim, você errou. Respira. Vamos resolver. Né? Ensinar. Controla as emoções. Mas muitas vezes nós, como adultos, nós não controlamos as nossas emoções e exigimos das crianças que elas controlem. Isso, se você tem filho ou não, todo mundo passa, né? Porque a gente chega uma hora, e principalmente quando a gente já passou da tampa, tá transbordando, a gente joga em cima das pessoas que mais amamos, sejam eles filhos, as pessoas que estão do nosso lado, a gente vomita as palavras, a gente não põe as emoções em xeque. Então, as nossas emoções e pensamentos também precisam de limites. E eu queria falar uma palavra para as mães, porque eu sei que chegou uma pergunta, que é uma pergunta assim, toda mãe passa por isso. Que tem uma determinada faixa etária que as crianças brigam muito. Parece que não tem conversa, né? Não existe conversar, só existe nível de discussão para cima. E a gente também precisa dar limites. Isso também é uma coisa importante. Agora, como? Para isso, a gente também tem que ir diante de Deus. Claro que você vai ter uns dias que você vai dar um limite bem na gritaria, voando em chinelo, né? Não acertando ninguém, mas às vezes vai voar alguma coisa que vai ficar quieto. E outras Afinal, coisas nós também mais que temos não os são nossos possíveis de limites. declarar. E outras coisas que a gente não pode declarar, né, gente? Porque, né, nós não gostaríamos de uma filmadora, assim, na nossa casa, o dia que a gente perde a nossa cabeça e os nossos, né, nossa maneira. Mas eu me vejo muito nos meus filhos, eu vejo uma oportunidade sempre de que, meu Deus, quando às vezes eles fazem alguma coisa, eu penso assim, meu Deus, sou igualzinho com meu Deus, eu dando chilique com Deus, eu dando chilique porque eu acho que ele errou comigo. Então, faz parte do papel de uma mãe dar limites. E muita mãe se sente mal com isso. Irmã, se você tem que dar limite, chegou uma hora,
Vá diante de Deus, faça uma oração, respire bem fundo e dê o seu limite. E não se sinta mal por isso. Mas o que a gente não pode é no momento que a gente tem que dar o limite, a gente extravasa de uma maneira e se coloca de uma maneira que você não tá dando limite, você tá dando chilique. Você tá Irando os filhos, né? Irando os filhos, exato. Vai ter dias que você vai errar a mão? Vai. Você é uma pecadora, eu sou uma pecadora, nós estamos aprendendo. E como diz, né? Não veio manual. Não vem manual de filho, não vem manual de mãe. A gente não sabe exatamente como fazer as coisas. E mesmo quando a gente sabe, nem sempre a gente consegue executar. Mas para isso que eu amo aquele versículo que diz: tem o sangue do Cordeiro, nós temos que nos lavar, nos arrepender e prosseguir. Né? Mas esses sentimentos que a gente tem, a gente também precisa saber controlá-los, né? Igual aquele leite fervendo na beirada da panela. Tem que ficar de olho. A gente já conhece alguns sinais. Como adultas, a gente conhece os nossos sinais de opa, tá na beirada. O que eu vou fazer, né? Respirar 1 minuto, 30 segundos. Você sabe, Pri, às vezes, quando eu tô muito cansada e com fome, então junta esses dois fatores, eu perco o limite rapidinho. E eu começo a ficar grossa até com as pessoas que eu amo, que estão à minha volta, que querem meu bem, sabe? Às vezes eu falo assim, daí depois de um tempo eu aprendi que quando eu tô assim, eu fico desse jeito. Né? Então a gente, a partir, tem um momento na nossa vida que a gente passa a começar a entender um pouco mais as nossas emoções, entender por que eu tô sentindo daquele jeito, né? Por que eu tô gritando? Por que eu tô pensando essas coisas? E aí a gente passa a tentar modular isso, né? Então, uma das coisas que eu falo, às vezes, pro meu marido, no caso eu ainda não tenho filhos, né? Amor, eu tô com sono, cansada, com fome, é melhor, não é o momento de discutirmos finanças. Principalmente finanças. Não é? Vamos pegar um sábado de manhã, onde a cabeça tá fresca, onde nós dois ainda não trabalhamos. Então, assim, eu acho que também aprender a conhecer o próprio limite, conhecer as emoções, né? Por que a gente está sentindo isso? Às vezes até é uma questão de autoconhecimento, mas também de levar isso para Deus, sabe? Senhor, por que eu tô... a Cris comentou, fome é igual Behemoth, cansada é igual Leviatã. Os dois juntos, então deixa eu estar de perto. Então, assim, é uma questão mesmo da gente se conhecer, se colocar para o outro, para o Senhor, né? Você colocou aqui, né? Bom saber qual é o nosso limite hoje, mas também não pôr limite ao nosso limite, né, Pri? Qual que é o limite de Deus para nós? Tem como a gente descobrir isso? Tem. Oh, Senhor Jesus. Dói, mas tem. Ai, sabe, isso é uma coisa muito pessoal para cada uma. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa aprender. Nós muitas vezes queremos que o meu limite, então vou falar assim no singular. Eu, Priscila, quero que o meu limite seja o limite da Alice. E isso nos traz sofrimento. Nos traz comparação e traz reclamação. Por quê? Por que a medida da Alice é essa e a minha tem que ser tal? Por que o limite, sabe? Por que Deus exige isso de mim, mas não exige assim da fulana? Por que a minha realidade tem que ser tão dura e a da fulana tem que ser tão assim, até aparentemente tão um mar de flores na minha avaliação? Por que Deus pede isso de mim? Eu tenho que abrir mão disso. Esse sentimento de injustiça é uma coisa que nos leva não só ao limite físico, emocional, esgotamento, mas ele nos leva a ter uma vida, querer ser uma vida de independente, levar uma vida independente de Deus, né? Quando lá atrás Eva pecou, nós tivemos a inserção do conhecimento do bem e do mal, que era uma vida independente de Deus. E essa vida, gente, não sei vocês, mas eu nunca vivi, eu nunca percebi o quanto eu sou independente quanto agora no isolamento. Porque toda vez que a gente está no limite do esgotamento, pode saber, você está independente de Deus. Porque o nosso Deus é novo todo dia. Ele é misericórdia nova todo dia.
Ele é renovo todo dia. Ele é novo todo dia. E nós, muitas e muitas vezes, o que a gente faz? A gente começa a contar. Pedi para guardar uma vez, pedi para guardar 2 vezes, pedi para guardar 3 vezes, pedi para guardar 3 semanas, pedi, continua lá. Eu sou muito assim, sabe, gente? Eu não tô dando exemplo dos outros, tô falando de mim. Hoje eu já tive que lavar 40 copos, né? Nossa, mais um copo, eu acabei de limpar essa pia. A gente conta aquilo que nos esgota. A gente conta aquilo que, né? Ai, não, porque eu não suporto tal coisa. E aí, eu já falei 3 vezes sobre essa coisa só hoje. A gente começa a contar coisas, ao invés da gente contar bênçãos. E essa contagem que a gente faz, ela nos leva ao transbordo da nossa garrafinha, da nossa panelinha. Porque, é claro, você não suporta aquilo. E é óbvio, igual quem não gosta de barata, né? Tem fobia de barata. Eu tenho fobia de barata. Parece que eu sou a primeira vez em qualquer recinto que eu tô, né? Se eu vou pra casa de alguém e tem, assim, se eu pisei o pé lá fora, parece que só aparece pra mim. Então, esse é o ponto, né? Que a gente tem o olho destacado para os defeitos, enquanto a gente deveria ter um pouquinho mais, e eu falo isso para mim, em primeiro lugar, um pouco mais de olhar das bênçãos e dos cuidados de Deus para mim. Sabe, ao invés de reclamar do filho que quer que eu brinque, eu que já tive uma filha no hospital, eu digo, eu reclamo bem menos hoje, porque eu já tive uma filha à beira da morte. Então, isso não quer dizer que eu não vá ao limite, mas quando eu vou reclamar, Deus me lembra. Olha, você orou por ela. Você orou por ela. Você pediu ela de volta. Oh, Jesus, se perdoa. Então, eu preciso dizer, Senhor, eu quero contar as bênçãos. Obrigada pela minha filha. Agora, amém, Senhor, me dá força também. Me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá disposição. Como pessoa física, emocional, nós temos limites físicos, sim. Mas quando a gente está diante de Deus, ele tem a capacidade de nos renovar. Renovar em todas as frentes que a gente tem responsabilidades. Então, os limites de Deus não necessariamente são os nossos. E muitas vezes, Deus dá, sim, para você e para mim, Alice, situações muito peculiares. Eu recebo vários relatos de mulheres que eu não tenho... Olha, não... Mas nem me esforçando para imaginar a realidade dessa mulher, eu não consigo imaginar. Porque são realidades tão diferentes da minha. Então, o que eu posso dizer para essa mulher? Eu não posso dizer nada. Mas eu posso dizer que o meu Deus conhece a realidade dela. Que é o Deus dela. E para cada situação, isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Ele tem uma face para se revelar para nós em cada situação. Sabe? Então, vou dizer a diferença entre... Aí a gente vai entrar uma outra coisa. A gente começou falando de limite. Você tem limite? Sim, eu tenho limite? Sim. É uma verdade? Relativamente é uma verdade. Porque Deus diz em João que Ele é a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o meu limite é só um fato temporário. Deus prometeu para Abraão uma descendência. E essa descendência foi baseada na Sara, que era estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. Até você falar, Deus, vamos combinar que você escolheu as pessoas erradas para fazer uma descendência numerosa como a areia do mar. Será que ele não enxergou o limite dessas mulheres? Será? O limite nosso é só a desculpa de Deus para fazer do jeito dele. Para a gente experimentar o jeito dele. Né, Alice? E isso tem me dado muita esperança, muita força física. Essa semana eu experimentei, olha, eu tô assim, bem à flor da pele. Essa semana eu tô assim, não pode falar nada pra mim que eu começo a chorar. Não porque coisa, mas tô sensível, né? É uma semana sensível. E eu sinto que eu tô assim, aqui, água aqui na beiradinha do nariz.
E todas as vezes eu penso, Senhor, o que você quer revelar através disso, né? Para cada, o que é para mim, talvez você vai ouvir e falar, ai meu Deus, nada a ver, eu não tenho essa experiência, eu não me sinto identificada, mas eu tenho certeza que dentro dos seus limites, Deus quer te dar uma experiência diferente. Para Sara, para Rebeca, para Raquel, sabe? Moisés chegou lá no limite do mar, e eu vou fazer o quê? Para ele era um limite, para Deus abriu o mar. A morte era um limite, para Deus ele criou a ressurreição. Ele é a ressurreição. Então, os nossos limites são apenas meios de Deus, né? E outra coisa que é super importante pra gente, que é, ele quer expandir. Ele sabe do que você é capaz, Alice. Ele sabe do que eu sou capaz, do que cada mulher que tá ouvindo a gente aqui é capaz. Só que muitas e muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz. Nós olhamos para os fatos, a gente olha para as coisas, a gente olha para o mundo físico que está ao nosso lado e fala, não vai dar. Né? O número de papéis que uma mulher tem que exercer e você fala, não, alguma caixinha tem que cair. Qual vai cair? Né? Mas dentro de todos desses cenários, e Deus quer que a gente olhe um pouquinho para o invisível, que é um pouco assim, é difícil, né? Porque a gente é muito sentido, a gente é muito físico, né? E tem um filme que eu gosto muito, eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir, eu fiquei pensando ontem como eu poderia ilustrar o que é esse limite. O filme se chama Desafiando os Gigantes, eu não sei quantas conhecem, mas é um filme é um filme cristão, mas eu gosto da moral desse filme. E tem um episódio que no meio do filme, de 3 a 4 minutinhos, o treinador, ele percebe no seu time, no momento do treino, um ar muito negativo. Tipo, essa aí eu não consigo, não vou nem tentar, eu não quero. Desânimo, e uma né? das pessoas... Desânimo, E desses meninos do time era um formador de opinião, né? Assim como os líderes de quem foi espiar a terra eram formadores de opinião, e quando elas abriram a boca, todo mundo, né? Eles abriram a boca lá e todo mundo murmurou. Nós também somos formadores de opinião. E nesse filme ele mostra o papel desse atleta. E ele fala o seguinte, fulano, vem aqui. Aí fez todo mundo sentar no gramado. Vem aqui. E ele chamou e falou assim, eu falei, não gosto da sua atitude. Isso aí reflete coisas do seu coração. E eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você ande 50 jardas. 50 jardas é mais ou menos 30 metros. Com esse outro atleta nas suas costas. E é sem encostar o joelho no chão, só as mãos e os pés. Você vai ter que carregar esse atleta nas suas costas. E o atleta era um magricelo lá e pegou, era um magrinho do time. E futebol americano só tem aquele troncudão, né? E ele, tá bom. Ele falou, e mais uma coisa, eu quero que você faça de olhos vendados. E ele catou um negócio e vendou os olhos desse atleta. O outro subiu aqui nas costas, que eles têm um jeito que eles já até sabem, eles meio que seguram assim, né? E foi, e começou. Ele falou, 50 jardas. Então tá, 30 metros. E ele começou, nesses 30 metros, ele começou a caminhar, o treinador do lado dele. Vamos, você consegue. E ele começa a andar. Só que ele faz muito mais do que os 30 metros que é pedido para ele. Ele já tinha feito 50 metros quando ele começa. Eu cansei, já chegou nos 50 metros. E aí o treinador, esquece os 50 metros, esquece os 50 metros, continua, vai, faz o seu melhor. Ai, treinador, tá doendo. Continua, você pode fazer. Continua. O time inteiro se levanta. Porque ele não andou 30 metros. Quando ele colapsa no chão, porque ele realmente não estava aguentando, ele andou o campo inteiro. 105 metros. Aproximadamente, né? Nas conversões das jardas para metros.
E muitas vezes é isso que a gente está fazendo. A gente está vivendo uma vida contando. Pois eu já estou nesse isolamento há 150 dias, porque eu já estou ensinando meus filhos há cento e não sei quantos dias, porque eu já pedi, blá, 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 eu estou lá cozinhando todo dia há tantos dias, há tantos minutos, porque eu, sabe? Nós ficamos contando, a gente fica pondo, entre aspas, os 30 metros da nossa vida. Eu já andei 30 metros, eu tô cansada. Eu andei 30 metros com uma pessoa nas minhas costas, com uma família nas minhas costas, com não sei que responsabilidade nas minhas costas, porque agora eu não tenho mais fulano, eu não tenho mais ciclano para me ajudar, não tenho mais professor, não tenho mais ajudante. E aí a gente coloca nas nossas costas todos os pesos que não são, entre aspas, os pesos que Deus realmente colocou para você, as responsabilidades que Deus colocou. E você faria muito mais. Sabe? Então, de repente, será que não está faltando é colocar uma venda nos teus olhos? Pare de contar. Pare de ficar olhando se você já andou os 30 metros, sabe? Deus sabe que você pode andar 100. E aí, no final dessa cena do filme, ele diz o quê? Ele falou, ele colapsa no chão e aí o atleta fala assim, eu consegui. E aí ele falou, tira a venda para você ver, você andou o campo inteiro com um atleta nas tuas costas de 60 quilos. Aí esse atleta interrompe e fala assim, desculpa, 68. Não tem 60 quilos, é 70. 70, né? E aí, sabe, às vezes, muitas vezes, quem tá se limitando é você mesma. Na verdade, seu limite é muito maior do que você ou eu acreditamos ser. E isso me fez lembrar de um hino que diz... eu cantei muito ele quando a Esther estava no hospital, muito, e todas as vezes que eu me sinto desanimada, desamparada, ou achando que eu preciso de um fôlego, eu me lembro dele, o Senhor me faz lembrar dele. E ele fala exatamente disso, ele diz o quê? Conte as bênçãos, quantas elas são, nomeie. Ela não, eu conheço ela em inglês, a tradução do português dela não está respeitando métrica, nada, mas ele falou que nomeie as suas bênçãos, dê nome às suas bênçãos e Amém. veja quanto Deus já fez. E veja quanto Ele já fez por você. Então, será que ao invés de contar quantas coisas a gente não aguenta mais, quantas coisas nós estamos cansadas, realmente estamos, irmãs, é difícil, tá se estendendo, o negócio a gente não vê fim, um fala que pode ser agora, o outro, férias de final de ano que a gente poderia, todo final de ano que a gente tem aquela expectativa, né, ai, vou tirar uma semana de férias, eu vou viajar, vou renovar minha cabeça, é um novo ano, a gente nem sabe se eu vou poder viajar esse ano, se vai, se não vai, se eu vou pôr minha família em risco, se... aquele negócio que é pra ser prazeroso, vira até coisas boas viram coisas, né, pesadas. Então, isso é uma coisa que tem renovado os meus dias e nos meus limites. É contar não aquilo que as minhas incertezas, não contar aquilo que eu não aguento mais, não contar os dons que eu não tenho, não contar aquilo que tá faltando na minha casa. Sabe, é contar, obrigada porque eu tenho meus 2 filhos, obrigada porque eu tenho um marido, obrigada porque eu tenho uma família, obrigada porque eu tenho uma casa grande. Sabe, ao invés de falar, meu Deus do céu, tô tendo que arrumar... Não aguento mais limpar essa casa grande. Exatamente. Ao invés de dizer, sabe, ai, não aguento mais, ele pediu pra brincar comigo. Vamos contar as bênçãos, irmãs, porque isso renova. Isso, inclusive, me emociona muito, porque Deus nos deu a capacidade de nos renovarmos. Isso foi falado na conferência internacional aqui. E é uma coisa que eu tenho me lembrado diariamente, muitas vezes. Deus me deu a capacidade de reanimar. Porque a vida dele é nova toda hora. Né, Alice? Então, isso é um pouquinho, assim, do sentimento que a gente tem em relação ao limite, porque você quer dar limites para os outros, porque é necessário às vezes, você tem os seus limites e tem os que Deus deu para você e para mim. Ele sabe exatamente quanto você e eu podemos caminhar. Ele quer expandir o território dele, ele tem pressa. E nós temos que aprender. Imagina, eu sempre falo isso, eu tenho muito medo, sabe, Alice?
que ao final de tudo isso, eu saia igual ao que eu entrei. Enquanto a gente está brigando com Deus, com os nossos limites pessoais e físicos, Deus tá, anda, porque eu sei o seu potencial. Faz a sua parte, eu sei o seu potencial. Você pode, porque eu estou com você. Eu estou com você o tempo todo dizendo, vai, é possível. Esquece o seu limite. Pare de olhar para o seu limite. Os irmãos falaram muito sobre contemplar, né? O espelho. Pare de olhar para o seu limite. Olhe para Deus. Eu amo a experiência de Pedro, que ele fala, você vai olhar para a força dos ventos ou você vai olhar para Jesus? Deus deu para você a experiência de andar sobre as águas. Mas eu tenho que olhar para o Senhor Jesus. Eu não posso olhar. O vento estava lá? Era um fato? Era um fato. Estava forte? Estava forte. Era um fato. Não tem problema. Mas não vamos confundir os nossos limites e fazer os nossos limites um ponto final. Ele é um fato. E desse fato, Deus pode fazer o milagre que Ele quiser. Para Ele é só uma vírgula. Para Ele é uma circunstância. Né? Para nós, é o espaço de deixar Ele alcançar as fronteiras em nós. Limite na Bíblia tem muito essa questão de fronteira. Esse significado. Territorial, né? Territorial. Então, Ele quer expandir essa fronteira em você, em mim. O espaço dele, né? A gente está ouvindo hoje a palavra de glorificadas. Deus quer conectar tudo nele. E aí, isso, inclusive, é uma coisa que... Disparei a falar, né, Alice? Estou pesquisando um versículo aí. Aqui, pode falar. Não, e assim, inclusive, só fazendo assim, para quem escutou a palavra dessa manhã do irmão Pedro Dong, né, no Instituto, ele falou, e semana passada ele falou muito disso também, ele quer convergir tudo em Cristo. Para convergir em Cristo, a gente não pode ter vida independente. E a gente tem que aprender a viver essa vida com dependência, né? Então, os nossos limites são só mais outras circunstâncias para a gente ver o quanto nós ainda somos independentes, que ele ainda quer convergir isso. Seja ser a professora do seu filho, seja dar conta, 11 da noite, chegar em casa e ainda ter que ter um pouquinho de energia para pôr um sorriso na vida da filha ou do filho, seja lá o que for. A vida de dependência de Deus, essa tomada em Deus, esse momento todo buscando a fonte nele, é o verdadeiro momento em que a gente vai estar aprendendo a convergir tudo nele, né? Como mulheres, como pessoas conectadas, dependentes dessa vida. Amém. Acho que isso que você falou, Pri, me fez lembrar um pouco a posição do Senhor e a nossa, né? Nós estamos aqui, né, na Terra, sabe? Vivendo um dia após o outro, olhando para os nossos limites, né? A gente toca neles, a gente vive eles diariamente e a gente tem essa crença limitante, que é até aqui onde eu posso ir. Daqui pra lá, entendeu? Então, aí a gente define isso e ninguém tira a gente daquela posição. E Deus sabe que a gente pode, as pessoas até a nossa volta sabem, e a gente não, porque aqui é até onde eu vou. Né? E a gente vive o irmão Pedro Dong sempre fala, né? A gente vive nesse mundo, como que ele fala? Tridimensional. Tridimensional. Linear, né? Mas o Senhor, Ele tá numa outra esfera. Ele olha, né? Às vezes nós não entendemos por que isso está acontecendo comigo, mas o Senhor lá na frente, Ele sabe por que isso, Ele vai usar você por causa dessa situação. Exatamente. Então, assim, o Senhor, Ele olha cartesiano. Isso. Lembrou? O do cartesiano. Sarmento, Silene, Então, realmente, que nós possamos pedir para o Senhor, Senhor, eu entendo hoje quais eu acho que são os meus limites, mas eu quero olhar como o Senhor vê, né? Senhor, me faz enxergar como o Senhor enxerga. Eu gosto muito daquela imagem, né, do olhar de águia. A águia, ela vê por cima, ela vê lá na frente, ela tem uma noção, assim, uma visão muito mais ampla das situações.
e que realmente o Senhor possa alargar, expandir o nosso olhar para além dos nossos limites, né? E se nós entendermos que o Senhor é aquele que está por trás, nos sustentando, né, nos direcionando, e se a gente ora e entende qual é a vontade, porque assim, isso tem muito a ver também, né, Pri? A gente só vai conhecer os limites de Deus na nossa vida se a gente estiver conversando com o Pai. Né? Os irmãos têm falado, se a gente tem um relacionamento com o Senhor, se a gente está conhecendo, o Senhor fala, não faz. A gente não faz. O Senhor vem, se o Senhor fala, vai, eu tô aqui, vai. A gente fala, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu vou porque o Senhor mandou, né? E aí o Senhor, ele supre, ele tá ali, né? Então, acho que realmente, se a gente puder elevar um olhar, né, e ver além dos problemas, das picuinhas, das coisas que a gente acaba colocando, as limites que a gente mesmo se impõe, o Senhor vai poder operar muito mais. Né? E você falou, né, Pri, de vários limites, né? Por limite nas comparações, e assim, não sei vocês, irmãs, mas eu comparo. Ai, mas olha como ela é linda, aquela irmã. Ai, olha como ela é magrinha, né? Assim, brincadeira da parte, mas assim, nossa, como eu queria ser como aquela irmã, né? Ai, como ela é doce. A gente vê, né, as irmãs tão doce. Vai lá em casa, né? Passa um dia na minha casa pra você ver como eu sou doce. Então, assim, a gente se compara muito, né? A gente tem que pôr limite nas comparações. Acho que isso ficou claro, né, Pri? Não comparar. Pôr limite nos filhos, você falou da importância, né? Eu tô resgatando aqui, tá? Fiz uma colinha do que você foi falando. Pôr limite, né, nos filhos, você falou da importância da gente saber colocar o limite nos filhos, como isso é importante, né? Alguém comentou, uma irmã experiente comentou que os limites são importantes para o desenvolvimento dos nossos filhos, eles precisam sentir isso dos pais, né? Eu não sou mãe, não sou pai, não sei o que falar sobre isso. Mas você falou. Mas vai ser. Com certeza. Limite nos pensamentos, né? A gente às vezes. Eu não sei se com vocês é assim, né, Pri? Não sei se com você é assim também, mas a nossa mente, ela entra num looping, né, de pensamentos que a gente começa com um probleminha, de repente virou, né, uma tempestade. Um copo d'água era uma coisa tão nada a ver. Às vezes alguém fala alguma coisa, a gente acha que a pessoa tá falando da gente, outra coisa, e aí vai aquilo. E aí a nossa mente entra num looping que não tem nada a ver às vezes, né? Eu já passei por isso, né? Eu achei que uma irmã amiga minha até estava falando de mim, de uma situação da minha família e tal. Eu fiquei revoltada, fiquei uma semana brava. Fui falar com a irmã, por que aquele dia você falou aquilo lá? Não estava falando de você? Sabe assim? Então, assim, às vezes a gente realmente tem que pôr limite na nossa mente, nossos pensamentos, e buscar pensar naquilo que realmente vai nos levar à vida, né? Nas coisas boas, pensar no Senhor, né? Tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Então, realmente que o Senhor nos ensine, né? E você falou também, só mais um tópico, resgatando um pouco o que você falou, né, de não pôr limite na vontade de Deus para nossa vida, né? Então, sempre escutar o meu limite que Deus tem para mim é diferente do seu, então por isso nós não podemos comparar, mas também sempre escutar o Senhor, né? Buscar no Senhor qual é o meu limite, qual é o limite que o Senhor quer, né, para mim. E isso em todas as áreas da nossa vida, né, Pri? Com certeza. E também a gente também não impor sobre o outro, né? Esse limite. É importante a gente não buscar o limite do outro para si, mas também não impor aquele limite que você acha que essa pessoa tem que ter. Vamos viver cada uma a nossa vida do ponto de vista... Nós estamos numa corrida conjunta, sim, mas Deus vai ter um chamamento para você, para sua casa, para sua família, para minha casa, para minha família. E eu preciso. E não vai ser a medida do outro, vai ser a minha medida, né? Que Deus mediu para mim. Então, nós precisamos ser renovados. Eu sei que está todo mundo muito cansado. E é um fato, né? Mas não é um ponto final, irmãs. No cansaço seu, da sua realidade, da sua casa, Deus tem a experiência perfeita. Seja de andar sobre o mar, seja de atravessar o mar com
os pés secos, né, em terra seca, seja morte, seja ressurreição, seja o que for, ele é tudo que você precisa, ele é tudo do que eu preciso. Vamos contar as nossas bênçãos, vamos falar mais do que ele é, né? A gente tem falado um pouquinho disso. Nós precisamos. E só existe um jeito. Ah, você está espiritualizando tudo? Não, irmãs, eu estou falando aquilo que eu estou vivendo na minha casa. Tem sido dias delicados aqui em casa. E a gente, como mulher também, quando nós estamos bem cansadas, a gente desestabiliza a nossa casa. Então, às vezes, o seu filho está mais agitado, o seu marido, todo mundo você acha que está contra você, e na verdade, às vezes, é só reflexo de como você mesmo está. Isso eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Então, eu percebo aqui em casa, muitas vezes, que às vezes no dia que eles mais estão gritando, ou nos momentos em que eles mais estão, sei lá, alguma coisa está saindo do lugar, na verdade, eu que estou extremamente agitada. Claro que existem dias que não é isso. Mas na maioria dos dias, vamos falar a verdade, né? A gente que tá com um olhar distorcido da realidade e a gente quer colocar a culpa no outro, porque é claro que a culpa é do outro e não minha, né, gente? Vamos comer, alguém vai... eu vou pôr a culpa em mim? Não, eu vou pôr a culpa no outro, né? Fica mais confortável. Então, nós precisamos sim. Vamos parar de olhar um pouquinho para o nosso limite que a gente se autoimpõe, né? Eu creio que dentro das nossas experiências, igual quando eu sinto que eu tenho que estudar com o Gabriel, eu tenho uma dificuldade, sim, de ser a professora dele, né? Assim, eu sou muito certa, eu sou muito preto no branco, né? Filha de orientais, então pá, né? Então, tenho sentado e tenho desfrutado. Então, hoje foi um intensivão aqui em casa, daqui uns dias ele tem prova, vai ter o congresso. Se eu parar por olhar a minha lista, já transbordou antes de começar o dia. Então, eu sento, eu paro e falo, Senhor, agora eu tenho que estudar com o Gabriel. Me dá sabedoria de palavras. Eu não tenho sabedoria de palavras, mas o Senhor tem. Eu não tenho determinada coisa, mas o Senhor tem, né? Oi, mamãe. Aqui, eu fazendo meus confessionários e minha mãe ouvindo tudo, gente. Ela vai falar, viu? Tá pagando as palavras, tá pagando toda a língua. Mas a gente vai aprendendo, sim. Eu tenho realmente experimentado isso, irmãs, aqui em casa, quando eu tenho que fazer uma tarefa. Senhor, eu só tenho tantos minutos. Faz esses 15 minutos renderem com os meus filhos. Eu só posso brincar com eles hoje 20 minutos. Mas faz esses 20 minutos no coração deles serem 2 horas. O tempo que eles precisam. Supra a carência deles. Sabe, eu preciso agora estudar com meu filho. Senhor, eu não sei ensinar, mas o Senhor sabe. Abre o coração dele, abre o meu coração. Eu quero aprender de ti, ser mansa, ser tranquila. O seu jugo é suave. E uma coisa, irmãs, que tá acabando o nosso tempo, mas eu quero falar muito para vocês, eu contei para as irmãs um pouquinho. Uma coisa que me acalma muito, muito, me traz, assim, acalma as minhas ondas, é lembrar quem é o meu Deus. É lembrar que meu Deus não erra a medida, Alice. Meu Deus nunca erra. Isso me acalma muito. Mesmo quando eu tô com vontade de chorar, que eu tô super sensível, eu vou lá para meu Deus não erra. Meu Deus não erra. O meu Deus não erra. Aí até uma irmã perguntou, é um mantra? Eu falei, não sei se é mantra, se é um momento que eu tô tentando me convencer, se é um fato. momento de uma conversa. É fato. É um fato, ele não erra. Ele não erra, então eu falo. Eu oro muito e o meu Deus não me consome. O meu Deus é o que me restaura. O meu Deus me restaura. O meu Deus me restaura. Me restaura. Ele me restaura. E eu não inventei esse nome, tá em Êxodo. Então, irmãs, a palavra, sabe? Busque versículos, busque nutrição, busque um nome de Deus, uma face de Deus que te dará a possibilidade de andar esse estádio inteiro, como a gente falou, ao invés da gente andar só os nossos 30 metros, né? Deus mede certo, Ele é perfeito. Então, vamos contar as bênçãos que... Aí não vai ter problema quantos dias ainda nos restam nessa situação, aí não vai ter problema o que eu não dou conta. Meu Deus dá conta. Eu tenho um Deus que carrega por mim. Então,
É isso, Amém. gente. Era isso que eu queria. Amém. Pri, a gente quer agradecer Foto! muito. Ah, só um minutinho, aqui eu tenho mais uns 5 minutinhos. Pri, a gente quer agradecer muito o fato de você estar aqui. A gente sabe que a sua medida de participação de lives já tinha acabado, mas Deus queria mais uma. Então, É assim, verdade. assim, nós agradecemos muito o fato de você ter se disponibilizado, você né, estudou o sentimento na presença do Senhor, levou até o Senhor, pode trazer essa palavra para nós, realmente que o Senhor seja o seu limite, no sentido de Amém. muito mais, Amém. né? Senhor, temos falado muito mais, o Senhor quer nos dar É isso sempre mesmo. muito mais, a vida dele é abundante, que a gente possa provar dessa vida abundante em nós. E assim, muito obrigada aqui em nome Amém. do Ministério de Mulheres da região 8B. A gente quer agradecer muito você por ter dado esse tempinho para nós, para que a gente possa desfrutar. Eu sei que o tempo da live é 1 hora, mas teve muito preparo antes, né, Pri? Eu sei que É, você gastou bastante tempo, mas que o Senhor possa te recompensar muito, muito mais. E que realmente, irmãs, amém. nós possamos primeiro, reconhecer qual é o nosso limite, colocar isso diante do Senhor, pedir para o Senhor um Amém. limite maior e que a gente possa provar no Senhor essa força para prosseguir, né? Mesmo nas situações Amém. que a gente tem vivido agora, né? Cada uma sabe qual é a sua situação, né? Não dá para comparar, ou essa irmã tá falando, mas ela não sabe o que eu passo. Não, cada um tem uma É experiência diante do Senhor, né? isso mesmo. Então, que realmente o Senhor possa suprir, irmãs, cada uma de vocês, né, com a vida dele, com Amém. ele próprio. Ele viveu tudo isso, ele é a pessoa que a gente Amém. pode receber a verdadeira consolação e que o Senhor esteja presente, né, na sua vida, mesmo diante dessas situações, que ele possa, você possa provar desse muito mais que o Senhor tem para você, né? Amém. Amém. É isso mesmo. Muito Amém. obrigada, viu? Vamos confessar diante de Deus os nossos limites para E, experimentar os limites dele, né? É ó, isso. essa Tá daqui, bom? ó, os irmãos da mídia, anota que vai virar arte É isso nosso mesmo. Instagram. Fala de novo, Pri, Amém. pra fechar, vamos. Que nós temos que confessar os nossos limites para experimentar os limites dele. Amém. Amém. Foto! Ah, como que Fotinha. é? Eu não sei, eu nunca Cadê? fiz isso. Que é isso? Faz aí, ó. Que eu vou Nunca fazer do fiz. mesmo lado. Amém. Alguém tá tirando print, é isso? Sim, isso. Amém, amém. Senhor Gente, Jesus. muito obrigada pelo convite carinhoso. Eu sou muito feliz poder caminhar junto com vocês. Eu também sou da 8B, né? Cresci na 8B. Eu Hoje não eu sei dou por que foi show. parar em São Paulo, mas era da Porque Deus 8B. quis, foi o limite de Deus, Alice. Tá bom, Ele pato, expandiu pato. as fronteiras. Meninas, Deus abençoe cada uma. Obrigada, Amém. Alice. Muito Amém. obrigada. Amém. Tchau, amém. Amém. Tchau.